estar aqui iniciando mais uma reunião pública, nossa, de sexta-feira, dessa casa tão querida, dessa casa tão acolhedora. E hoje nós vamos receber aqui um grande espírita. Eu acho que o maior palestrante que nós já tivemos, literalmente falando. O Bruno, né, vem de Copacabana, né? Qual o nome da sua casa, Bruno? O nome da sua casa espírita lá? Lar Paulo de Tarso. Lar Paulo de Tarso. Fez essa gentileza de vir lá do Rio, de Copacabana, aqui, para fazer essa palestra com a gente. Tem alguém aqui pela primeira vez, não? Não? Bom, vamos iniciar então com quem está aqui pela primeira vez, que assim vai fazer a nossa leitura. Por favor. Agradecendo o pedido do convite, tá bom? Obrigada. Então, na página de abertura está no livro Sinal Verde, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de André Luiz. E abri aqui aleatoriamente, o que nos coube hoje foi o capítulo 17, que tem por título Dever e Trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação, cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Obrigada. Obrigado. Vamos chamar agora o nosso chefe Pedro para fazer a nossa oração de abertura. Você pode chefe. Graças a Deus, querido Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, Espírito da família, dessa casa, nossos santos guardiões, aqui estamos, Senhor, na sua casa, na nossa casa, aonde iremos dedicar alguns instantes a estudar o seu Evangelho, aprender o título do nosso Deus, e assim, mesmo te agradecendo por tudo que tem acontecido, pelas dificuldades, nós estamos aprendendo muito, mas também, Senhor, pedindo força, amparo para que possamos também nós conseguimos vencer nossa vida. Também, Senhor, queremos te pedir pelos nossos lares, nossa noite, por todos aqueles que não puderam vir, te pedir por todas as casas religiosas, todas as aonde que tiver pessoas trabalhando em seu nome, que possa ser amparado, protegido, agora sim. Te pedimos especial que nós não venha tão longe para trazer o fruto do seu conhecimento, do seu estudo, e que com certeza vai nos ajudar muito. Assim, Jesus, te agradecendo por tudo, e em seu nome, nós vamos dar a Então é isso, Bruno, por favor. A casa é sua. Até meia-noite. Até meia-noite. Aí aqui de baixo você passa. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite por estar nessa casa de amor, de acolhimento, e que transforma essa tão dita distância longa e muito perto, devido ao prazer que nós temos aqui estar.
pela terceira vez, e coincidentemente no mês de aniversário da casa, o que nos torna mais felizes ainda. Viemos num bairro chamado Copacabana, acho que quase ninguém conhece, pequenininho, talvez os bairros mais cosmopolitanos do mundo, e lá trabalhamos na comunidade do Pavãozinho Cantagal. Essa camisa é do Solar, Unidos de Luz, e o nosso lema é educar para libertar, que tem muito a ver com a nossa palestra, com a nossa ideia que trouxemos aqui hoje, para falar sobre o Evangelho. Nada mais é do que uma fonte de educação. Porém, mais do que isso, é uma fonte de autodescoberta. É a forma que nós temos de, desculpe a palavra, mas de desnudarmos, olharmos para dentro de nós, buscarmos a nossa própria reforma, despertando aqueles germes, aqueles potenciais que Jesus já nos falava naquela época, que cada um de nós carregamos conosco, e que cabe ao trabalho, muito pertinente, inclusive a mensagem que foi lida logo na abertura, ao trabalho que nada mais é do que o nosso, de despertar esse potencial que já existe dentro de nós. E por isso nós entendemos muito o que Jesus falava, muito embasadamente, e muito felicitados que somos por essa doutrina consoladora que vem nos esclarecer, que vem nos aprofundar nas ideias de Cristo e justificar muito do que a gente até então não compreendia. Como, por exemplo, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Como explicar isso fora da doutrina, fora do conceito da reencarnação, das vidas seguidas, das multiplicidades dos mundos e das existências, e principalmente da justiça de Deus. Tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui bateram nas portas, procurando resposta, encontrando muitas vezes dogmas, situações que não satisfaziam as nossas dúvidas. E ao bater nessas portas, e muitos de nós sabemos, viemos de cultura judaico-cristã, e ao batermos nessas portas, ao procurarmos respostas, viemos aqui parar. Porque aqui encontramos algumas respostas, encontramos consolo, encontramos a verdadeira ou o verdadeiro sentido para os nossos anseios, aqueles que nos incomodam. Todos que estão aqui incomodados são com a falta de algumas respostas. Não quero aqui diminuir os nossos irmãos, cada um está no plano que lhe compete, e isso também não qualifica nenhum de nós. Não nos tornamos melhor por isso. Mas o tema que nós falamos, o que nós trouxemos hoje, é um tema muito abrangente. Claro, não temos aqui a menor pretensão de esgotá-lo. Esse é um estudo, inclusive, que a gente desenvolve lá na comunidade do Pavãozinho, temos a oportunidade, porque é uma oportunidade de trabalho. Todo sábado de manhã a gente vai para um lugar chamado O Quebra. É um lugar dos mais conflagrados da comunidade. Lá, inclusive, funcionava o Tribunal do Crime. Então, vocês podem imaginar a psicosfera que ali reside. E não à toa, o Solar Minas de Luz, que é uma instituição infantil que atende do maternal até a faculdade, temos convênios de faculdade, são já mais de 40 anos, mais de 400 crianças. É um trabalho baseado exatamente na educação cristã. E é isso que a gente tenta espalhar para o resto da comunidade. Não é um trabalho fácil. A gente trabalha com pessoas com todo tipo de crença e religião. Então a gente acaba fazendo uma codificação da codificação, é o que eu sempre falo. A gente precisa trazer uma linguagem abrangente. E aos poucos a gente vai introduzindo algumas ideias aí, umas acolá, outras aqui, de uma maneira muito incipiente ainda. Mas conseguimos ali levar o principal, que é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela não se prende à religião, ela não se prende a dogmas, ela não se prende a nenhuma metodologia específica que não seja do próprio amor ao próximo, a si mesmo e ao mundo que nós vivemos, que cada vez mais complicado está. E sabemos por quê também, porque a doutrina nos explica por que estamos vivendo essa fase de tanta complicação. Isso nos consola muito. E qual não é a função do Evangelho, do nosso Cristo amado, se não nos consolar?
Então, por aí, nos faz lembrar, nos remete a uma passagem muito interessante do livro Paulo e Estevão, quando Paulo, na sua caminhada, saindo de Jerusalém, passando, quem já leu o livro aqui, vou dar um pequeno spoiler, né, tem um livro, passando aquele período de transformação, vinha ele acabara de sair de Damasco, e ele vinha então subindo em direção a Jerusalém, ele vinha voltando de Jerusalém, tinha lá sido mal recebido, passou pela casa do pai, também foi mal recebido, enfim, se encontrava ali sozinho, angustiado, não sabia o que fazer, sem dinheiro. Aquele que era o garoto promissor, que carregava títulos, cidadania romana, se via numa situação periclitante, sem enxergar muita saída. E na entrada do deserto de Palmira, porque lá ele foi indicado a ir, todo o deserto na época representava uma forma de introspecção, de busca de si mesmo, de auto-reflexão, de refazimento, assim já era com Jesus. Ele encontra o seu ex-tutelador, Gamaliel. E ele, naquela ânsia, naquela busca, naquele sofrimento, ele se reporta a Gamaliel perguntando o que se faria do Evangelho até então, como administrar aquela mudança que estava acontecendo com ele e quais eram as prospecções que ele poderia fazer em relação ao Evangelho. E Gamaliel dá uma resposta para ele muito simplória e muito profunda. Ele diz exatamente o seguinte: Paulo, ou Saulo na época, adaptarmos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja a grandeza se perde no entendimento da alma. É mais ou menos isso que a gente trouxe na nossa introdução. Adaptarmos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Está ele a dizer, falar sobre a grandeza do Evangelho e, sobretudo, a maior ainda a respeito da nossa alma. O quanto temos ainda que caminhar. Como se dissesse a Paulo, está só no começo, calma, você ainda vai ter que caminhar. É como ele estivesse dizendo para cada um de nós, calma, temos muito a explorar, temos muito a descobrir. E isso será feito através dos nossos esforços. E aí a gente começa exatamente no nosso tema, falando de algo que tem uma estreita ligação com isso, que foi a chegada de Jesus, ou o início do seu ministério. Quando ele sai do deserto, não por acaso vindo de um deserto, passa por aqueles 40 dias onde ele jejua, e passa pelas 3 tentações, e é batizado pelo seu primo, João Batista, aquele prenunciador do Messias, e ele vai em direção a Cafarnaum. Mais ou menos no ano 30 da era cristã, Jesus chega àquela humilde cidade, de mais ou menos 1000 habitantes, formada por pescadores, agricultores, mendigos, enfim, era uma das partes mais pobres ao norte da Palestina, onde se encontrava a Galileia. Eram aqueles judeus considerados de segunda, terceira escala pelo próprio povo dele. Um povo oprimido, onde 60% do que eles ganhavam, mais ou menos, era espólio, era o governo que tomava deles. Qualquer semelhança não é mera. Dentre essas situações calamitosas, moravam em residências que nem cadeiras tinham, dormiam pelo chão, se alimentavam uma vez por dia e viviam realmente uma situação muito desesperançosa, porque ali eles eram escravizados, eles eram tomados como uma sub-raça, eram espancados ao andar na rua. Paulo e Estevão tem uma ideia mais ou menos do que a gente está trazendo aqui. Então é esse cenário para contextualizar em que situação Jesus chegava. E ele já tinha um séquito pelas curas, pelos milagres que ele vinha fazendo na própria Judéia, porque foi lá que de fato ele começou o seu ministério. E naquela manhã ensolarada, aquele calor, chão de pedra calcária, onde machucava os pés, a maioria mal não tinha nem sandália para andar, chegava aquele carpinteiro, aquele cochicho, quem é esse? O que ele vem trazer para a gente? O que ele vem falar? Despertando, inclusive, os doutores da lei.
e se acercavam dos outros para saber o que estava acontecendo. E por interesse comum foram juntando aquela multidão na entrada de Cafarnaum. Jesus chega e a primeira função, a primeira atitude dele é subir o monte chamado das Bem-aventuranças, ficou conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Na época era praxe você subir ao monte como se ali você se aproximasse mais do céu. Começa ali a entoar, e no Evangelho diz, Jesus abre a boca, né? Uma referência muito específica, porque Jesus dizia, toda vez que você abre a boca, é o coração que está falando. Então Jesus abria a boca e começava aquele discurso que seria a grande mudança da humanidade até então. A grande transformação que traria, através das suas palavras, das suas ideias completamente revolucionárias para a época, visto que até então jamais alguém teria tido a audácia ou a coragem de enaltecer aqueles pequeninos, os pobres de coração, os aflitos, aqueles que choravam. Jamais alguém tinha a condição de exortar aquele povo sofrido diante de doutores da lei, aquele povo considerado impuro, porque naquela época, se você era pobre, você era impuro, se você era doente, se você era mendigo, você era impuro, se era uma mulher desquitada, era impuro, tudo era impureza. Jamais alguém poderia exaltar e trazer aquele povo a esperança que até então não existia neles mesmos. Eles próprios não confiavam neles. Então Jesus começa o seu discurso, não à toa, pelas bem-aventuranças, como trouxemos aqui. E a sua primeira bem-aventurança, e devemos lembrar, estamos falando aqui do modo pedagogo que passou pela terra, todo o Evangelho de Mateus, a gente lê a sequência, a gente estuda e vai vendo toda a progressão pedagógica, como as ideias dele vão se concatenando e por que uma coisa vem antes da outra, e não é à toa na bem-aventurança, quando ele começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Desculpa, serão, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, queria dizer ele, porque é deles o reino da terra. E é curioso, porque é a única bem-aventurança que está no presente. Todas as outras são para o futuro. É uma projeção para o futuro. É uma perspectiva do que poderia acontecer mediante o comportamento deles. Mas essa primeira, os humildes, é deles o reino dos céus. Como a dizer que o primeiro quesito, a primeira qualidade de um cristão é a humildade. E o que é a humildade, senão o auto-reconhecimento? É olharmos para dentro de nós e conseguirmos enxergar as nossas mazelas, admitirmos aquilo que temos que melhorar e caminharmos em cima dessa questão, porque não é só a gente perceber, mas também caminharmos em direção às nossas melhoras, às nossas conquistas internas. Não à toa, vimos na antiga Grécia, no oráculo de Delfos, a frase que intitulava a entrada, conhece-te a ti mesmo. Como a dizer, para eu entrar aqui e pedir alguma coisa, antes de mais nada eu tenho que saber o que eu preciso. É a condição sine qua non. Mal comparando, é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos buscando aqui. Mas Jesus fala com a gente. O primeiro passo é o auto-reconhecimento, porque é a coisa mais difícil, pelas questões de ego, pelas questões das vaidades, dos nossos orgulhos, desse mundo que nós vivemos de ilusão, pelos cantos da sereia que ainda nos deixamos de levar, pela forma que nós temos de julgar o outro, de olhar o cisto no olho do outro,
de enxergar o cisto, o pequeno cisto no idoso, e não conseguir enxergar a trave em nossos olhos, vinha dizer ele com muita propriedade. Muito bom somos para identificar os problemas dos outros, e muito difícil é para identificarmos os nossos problemas. E qual é a função do Evangelho? Primordial, básica, se não nos despertarmos. Cada vez que a gente lê o Evangelho, e é muito curioso, porque quando eu comecei a estudar o Evangelho, um tempo atrás, eu conversei com uma amiga minha, que é palestrante, que é muito bem requisitada, e ela falou a seguinte frase para mim: olha, você vai começar a estudar o Evangelho, presta atenção. Porque a doutrina espírita, ela nos direciona, ela nos mostra o caminho, mas o Evangelho, ele é transformador. Eu fiquei com aquela frase na cabeça. E aí eu fui apostar, fui ver. E de fato, não que eu tenha me transformado, estou no caminho como todo mundo, procurando. É um caminho difícil, mas hoje, pelo menos, a gente aqui já entende as necessidades que cada um tem que fazer, o que nós temos que fazer e aonde nós queremos chegar. Isso faz toda a diferença. Porque o Cristo Consolador, e a gente vai ver na Bem-aventurança, no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é o prólogo da Bíblia. Já diria Gandhi, se todos os livros do mundo se perdessem e sobrasse só o Sermão do Monte, a humanidade estava salva. Porque está aí o código moral do cristão. Ali está o código moral da humanidade. E por isso nós temos a educação cristã dentro do Solar Mínimo Jesus. É uma educação que ela anda em paralelo o intelecto a desenvolver o sentimento. Porque sabemos nós que o intelecto desenvolvido, precedido ou prescindido do sentimento, ele tem grande chance de se desviar. E é que normalmente acontece. Ou se transviar. Então a gente entende que as duas asas têm que andar em conjunto. Não adianta eu desenvolver apenas o intelecto na parte de educação e não desenvolver junto a ele o sentimento. É isso que vai garantir a nossa qualidade enquanto sociedade e principalmente a nossa caminhada no caminho, no curso da evolução. Não há outra maneira. Então Jesus, quando consola o Evangelho, quando eu falo de Jesus e o Evangelho, a gente está falando da mesma coisa. Quando o Evangelho, quando Cristo é o Consolador, ele se vale dessas duas condições. E a gente vai ver isso durante todo o Evangelho. Para eu consolar, eu preciso impelir trabalho. Eu preciso que, além do consolo, haja a busca, o trabalho, o esforço que cabe a cada um. Querem ver? Quando ele, por exemplo, interfere no apedrejamento da mulher adúltera, e ele se refere a ela lhe pede desculpas, agradece, e ele fala a ela exatamente, vá e não pedes mais. Quando ele encontra, por exemplo, o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, quando ele cura o paralítico, o que ele fala? Tome seu catre, tome seu leito e vá. Como dizer? Porque se parasse só no levante e vá, seria apenas, se parasse somente no levante, seria apenas o consolo. Mas não seria um consolo sem o trabalho. Então nós não podemos abster ou separar o consolo do esforço que cada um tem de caminhar com as nossas pernas. Toda a cura de Jesus, ela está implícita, está intrinsecamente ligada ao fato da nossa necessidade de, por nós, pelos nossos esforços, nós ganharmos caminho em direção à luz. Então, Cristo, e é interessante porque quando a gente vai buscar na literatura, na tradução das palavras,
e a gente pega bem-aventurados, a gente sabe que na época eles falavam a língua chamada aramaico. E era uma mistura do hebraico, enquanto na época da Babilônia ficou uma língua mais sucinta, digamos, menos rica do que o hebraico. O hebraico ficou mais como uma linguagem litúrgica, mais usada nas sinagogas e tudo, mas a língua basicamente que Jesus falava era o aramaico, muito parecido com o hebraico. E a tradução que nós temos, ela fala sobre as bem-aventuranças com dois sentidos. O primeiro chama-se Baruch. Baruch quer dizer afortunado, feliz, felicitado, legal. E Eshrei, Esh de achar, Eshrei, avante, vá em frente, caminhe. Então, se a gente substituir a tradução sobre o que Jesus trazia na época, e Jesus era um salmista, e a gente vai ver no primeiro salmo esse mesmo prólogo, esse mesmo dizer de Eshrei, como se ele dissesse a cada um de nós: avante, avante os pobres de espírito, caminhe aqueles que choram, vá em frente, sempre o consolo, aderido, caminhando junto dos nossos esforços. E assim era feito. Dá licença, gente. Muito obrigado. Deixa eu pensar aqui. E aí nós temos as duas questões, que é a questão do caminhar, da incitação ao nosso caminhar, ao nosso trabalho, de que cabe a cada um de nós fazer, ninguém mais pode fazer pela gente, porque é personificado, é cartão personificado, não dá para convidar ninguém pode fazer aquilo que é de nossa alçada trabalhar. E nós temos a graça do Baruch, que é a felicidade, que é você se sentir feliz por estar naquele caminho. E a própria graça divina, que muitos irmãos nossos confundem um pouco a questão da graça. O que é a graça? É aquilo que nós recebemos de graça. Ponto. O que nós recebemos de graça? Por que nós estamos aqui agora? Por que nós estamos encarnados aqui hoje? Querem ver uma coisa? Eu posso ser uma alma das mais comprometidas com as leis divinas. Eu posso ser aquele que cometeu os maiores desatinos e desacordos com a lei. Eu vou passar por essa vida, mas eu vou receber uma nova oportunidade. Porque o amor divino é inesgotável. A misericórdia de Deus, ela não mede esforço, ela nos ama em qualquer circunstância. Ela nos ama um amor que nós não somos capazes de conceber. Eu vou receber uma nova família, uma nova vida, um novo trabalho, uma forma de eu redimir, de eu conseguir resgatar tudo aquilo que eu deixei para trás e deixei de fazer. Não é essa a graça divina? Então essa é a junção do nosso caminho de evolução. É aquilo que nós recebemos, é o levanta-te com aquilo caminho. Vai em busca, porque Jesus, como bom pedagogo, não vai fazer o nosso dever de casa. O professor, ele te dá a matéria. Se você quiser estudar e fazer, é com você. Ele não vai te dar a prova pronta. Isso não é papel do professor. Cada um fazer aquilo que deve ser feito. Essa é a grande função da nossa evolução. E a gente tem nesse desafio, né? E por isso a gente entende quando o irmão Mariano, no livro Falando a Terra, capítulo 32, ele vem me falar exatamente sobre isso. É um livrozinho com várias frases, várias ideias soltas, como se fossem salmos separados de muita profundidade. A palavra do Cristo, no Sermão do Monte,
possui muito mais desafio do que reconforto. É reconfortante, de fato, não há dúvida. É lindo nós examinarmos, recebermos as mensagens do Cristo, mas é extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Emmanuel tem uma mensagem que começa com uma indagação. Ela está no Fonte Viva, capítulo 5, que intitula-se Consegues ir? E ele bota entre aspas, vinde a mim. Uma das frases mais famosas de Cristo. Diz, vinde a mim, vós que julga-se cansado, porque eu vos aliviarei. Todo mundo conhece essa frase. Em Mateus 11, 28. Então ele começa da seguinte maneira: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. E aí entra a nossa questão. O quanto nós estamos dispostos, de fato, a sair da caverna, como diria Jesus a Lázaro: Lázaro, sai para fora. Lázaro, levanta-te e anda. Quantos de nós estão, de fato, dispostos a encarar as cavernas que cada um carrega dentro de si, presos que estamos nos orgulhos, nos nossos materialismos, nas nossas noções ainda muito puerias de amor, de fraternidade, compreensão próxima, das nossas abnegações, daquelas velhas manias que vêm se arrastando a encarnações, como diria Emmanuel em sua frase muito feliz, ciclo das encarnações viciosas, onde nós entramos e saímos da mesma maneira. E assim nós vamos repetindo isso na cultura hinduísta, vão chamar de roda de samsara, como se a gente não conseguisse sair desse ciclo. Mas a gente sabe que não há ninguém responsável por sair, por quebrar esse ciclo, senão nós mesmos. E é isso que Jesus vem nos exortar a todo momento. Lázaro, sai para fora. Ele está falando para cada um de nós. Sai para fora. É preciso abandonar aquele homem velho que insiste ainda em habitar dentro de nós, com hábitos ainda arraigados em culturas, em situações, em vícios. É o que Emmanuel também vem nos falar. A gente repetir o mesmo erro e se arrepender. Legal, 1, 2, 3 vezes. Agora a gente repetir aquela situação continuamente, durante séculos e séculos e séculos, é atitude viciosa, é atitude de resistência de cada um, que impede a nós caminharmos nessa senda do trabalho, a caminho daqueles que vieram antes de nós, e foram tantos exemplos, mártires ligados ao cristianismo ou não, que vieram abrindo as picadas, mostrando o caminho, que vieram arando esse terreno bruto do nosso coração e nos ensinando a plantar essa nova semente que vai nos levar à luz, que vai nos levar ao caminho da redenção. É um Martin Luther King, com a sua proposta veio mudar a legislação do governo. É um Gandhi, com a sua proposta, veio mudar guerras e contradições dentro do país e em outros países. É uma Madre Teresa, é um Chico, é um Divaldo. São tantos exemplos daqueles que pagaram o tributo do sacrifício, porque a gente sabe que todos aqueles que se dispõem a trabalhar com Cristo pagarão o tributo do sacrifício. E quantos de nós estamos realmente dispostos a pagar esse sacrifício? Quantos não foram aqueles que no silêncio, na solidão, insulados em seus quartos escuros, choravam
choraram, viveram uma vida de abnegação, de incompreensão, foram vilipendiados, foram julgados, foram mal falados, mas não abriram mão das suas convicções. Foram esses que abriram os caminhos, esses que abriram os rastros para que nós hoje pudéssemos estar caminhando, olhando ao fronte, vislumbrando um mundo que pode ser muito melhor e que só depende de cada um de nós. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de esperança. A esperança. E cabe a cada um de nós espalharmos. Porque a plantinha, quando ela está a semente, ela precisa romper a si mesma, vencer o calvário da escuridão, romper a pressão da terra para se tornar então planta e flor e espalhar sim o perfume do Evangelho. Essa é a nossa missão, mas não sem muito trabalho, sem esforço, sem empenho de cada um, sem abnegação, desprendendo-nos do materialismo. Esse câncer, que é o nosso, como diria a Joana de Anjos, o grande mal da humanidade, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, é o nosso ego, né? Essa é a causa primária de todos os nossos males. Vemos um mundo hoje mergulhado em guerras, em compreensões, em brigas partidárias, pessoas se separando porque tem discordâncias dentro de um quadro político, por exemplo, famílias se desfazendo. Isso não cabe a cada um de nós que somos cristãos. Não cabe mais. Isso é inconcebível para cada um de nós. A gente deve pensar muito sobre isso. Hoje nós vamos para as mídias sociais com um discurso de ódio, porque ali nós estamos protegidos pelo anonimato, aí que a pessoa vai e solta o berro mesmo. Ela se aproveita, né, chega a ser um ato, de certa forma, covarde, né? Que se aproveita do anonimato para falar coisas que ferem o outro. Sabemos nós aqui que estamos todos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor que ninguém, estamos na mesma faixa. E o mundo passa por essa transformação. Em qual barco nós vamos? Nós. Porque o Evangelho vem virar essa chave. Você agora enxerga o verdugo, ou deveria, como aquela oportunidade que você tem de exercitar todas as suas virtudes. E eu quero me afastar dele. Por exemplo, o perdão. Eu preciso perdoar. E essa era a grande revolução que Cristo veio trazer. Porque, diferente de todos os outros profetas que passaram, de todos os grandes nomes que tiveram, que trouxeram junto à humanidade as mensagens de paz, de amor, de fraternidade, Cristo viveu as leis divinas. Cristo foi a lei divina viva. Foi o único que viveu ela na sua integridade. Então as mensagens que ele veio trazer, naquela época, já eram conflituosas. Hoje ainda continuam. A gente não consegue ainda entender muito o que ele trazia. Amai os vossos inimigos, ele falar isso na frente dos doutores da lei. Sabemos nós, através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, era o povo mais endurecido. Dos 4 que chegaram aqui, os hebreus eram os mais endurecidos, os mais vaidosos, os mais inflexíveis, orgulhosos que eram. Amai os vossos inimigos. Perdão. Você não vai ver a palavra perdão no Antigo Testamento. Não existe perdão no Antigo Testamento. É inconcebível. E aí Emmanuel vem dar outro tapa na gente. Diz o seguinte: o perdão é a mola do progresso. Não há como, veja bem, ele é muito taxativo, é forte a palavra dizer. Não há como nós evoluirmos se nós não perdoarmos. Não há como. É como nós pegarmos um barco, sair pelo mar, e em certo momento, quando há algo que conflita, nós pegamos uma âncora e jogamos ali. E aí nós ficamos a rodar em volta daquela âncora. E deixamos de singrar novos mares, de conhecer novos horizontes. Ficamos estagnados naquela situação. De mágoa, de rancor, de cólera, fazendo mal a nós mesmos. Enquanto não aprendemos a perdoarmos, meus irmãos,
estagnados, estamos presos com aquela situação, com aquela circunstância ou com aquela pessoa. E voltaremos. E por isso Jesus vai falar também no Sermão do Monte. Deixe suas oferendas no altar e volte correndo para reconciliar-se com o seu inimigo. Porque ele te levará ao delegado, o delegado levará ao juiz e você ficará preso até pagar o último centavo. É forte isso, né? Mas era a linguagem que se entendia na época. Hoje a gente já pode entender melhor que é exatamente o vínculo que eu estou criando com aquele que eu deixei de aqui, porque é aqui que nós temos a oportunidade de perdoar, não é lá. E sabe-se quando nós vamos ter essa oportunidade de novo, de reencarnar numa situação em que a gente vai se encontrar, em que a gente vai ter uma oportunidade de resgatar. Não é aqui, agora, hoje. É libertação. Perdão é se libertar. Se ele não vai te perdoar, se o outro, aquela circunstância, é um problema dele. A nossa parte, enquanto cristãos espíritas, com o nível de informação que nós temos, e lembre-se, nós seremos cobrados pelo nível de informação que nós temos. Quanto mais informação, mais nós somos depositários. E os outros são os nossos credores. Aquele que me ofende é o meu credor. Porque eu já sou depositário, eu tenho informação. Eu não posso pretextar mais ignorância. Quem está aqui dentro não pode mais pretextar ignorância. Aí eu não sabia. Muitos ainda não sabem. Esses são os nossos credores. A boa notícia é que nós somos credores de figuras como Chico, como Mário, Tereza, etc. Então percebam, falamos de uma virtude, perdão. Falamos de humildade, falamos de reconciliação, desapego à matéria. Quão difícil, quão desafiador é para cada um de nós nos desapegarmos àquilo que nós palpamos, aquilo que os nossos 5 sentidos conseguem abarcar. Porque são 5 apenas. Existem já espíritos descrevendo 24 planos, dimensões, nós vivemos em dimensões, com 24 sentidos. Dá para imaginar isso? Nós conhecemos 5. Vai botar 6 aí, que a gente já concebe como plano espiritual. Mas, dentro desse limitado universo que a gente tem, a gente conseguir enxergar o além. Porque é isso que Cristo está nos concitando o tempo todo. Ele não promete, a promessa dele não é para esse mundo. Por isso é que ele fala, a felicidade não é desse mundo. Nós estamos aqui cultivando, trabalhando para conseguir algo que chegue perto do sentido de felicidade. Porque nós não temos ideia do que é. O máximo que nós temos aqui são lapsos, momentos de felicidade. A gente não tem ideia do estágio em que esses espíritos mais elevados vivem. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa no Evangelho, e que pouca gente percebe, no pronome pessoal que Jesus Cristo usa. Ora ele usa meu Pai, ora ele usa nosso Pai, e ora ele usa vosso Pai. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes passa desapercebido. Porque quando ele está falando meu Pai, ele, no discurso, na conversa, por exemplo, quando ele tem com Pilatos, que Pilatos fala, ora, não vê o Galileu, que a sua vida está em minhas mãos, que eu posso agora decidir pela sua vida ou pela sua morte. E ele fala para Pilatos, olha, o único que pode decidir sobre a minha vida. E tudo que acontece demais é o meu Pai. Por que meu Pai? Porque é o único que pode conceber, abarcar a figura de Jesus como o nível de estágio, o nível evolutivo dele permite. A gente não tem ideia do que Jesus, da relação de Jesus com o nosso Pai. Diferentemente quando ele faz a oração do Pai Nosso, quando ele começa, nosso Pai
E aí se coloca entre nós, é o nosso, é aquele Pai que todos nós já podemos conceber. Ou então ele fala, o vosso Pai, é aquele Pai que nós concebemos, que nós já podemos abarcar. E a gente pode entender uma frase, por exemplo, que ninguém explica. Seis perfeitos como vosso Pai, a frase que termina o capítulo 5 de Mateus, do Sermão do Monte. Sede perfeitos como vosso Pai. O que ele está dizendo para a gente? Que a gente pode sim, dentro daquilo que a gente já compreende sobre Deus, que é o justo, onipotente, misericordioso, não é? A gente pode sim trabalhar em cima dessas virtudes. E aí isso nos dá tranquilidade, falando, poxa vida, não é que ele não está pedindo para ser Deus. Não pelo menos o Deus que ele concebe, a relação que ele tem com Deus, mas aquilo que nós, e que a doutrina já mostra para a gente. Justos, bondosos, não é? A gente tem a obrigação de caminhar nesse sentido. Porque quando a gente bota eles, Jesus, Chico, a gente tem essa tendência, né? Mas eu não sou Jesus. Mas você tem que perdoar, não, mas eu não sou Chico, é Chico. Mas qual é a função desses mártires, dessas figuras grandiosas, se não vir à Terra e mostrar que é possível? Quer ver outra coisa interessante? Quando a gente está estudando o Evangelho, a gente precisa se apegar às traduções, porque senão a gente se perde nas interpretações, ou a gente está à margem, porque foram muitas traduções até hoje. A língua aramaica era uma língua muito pobre. Por exemplo, pássaro. A gente tem diversos nomes para pássaro. Ave, passarinho, pássaro. Eles chamavam tinham um nome para significar tudo que voava. Então era língua pobre. Permite você criar uma gama de interpretações e, logicamente, distorções em cima disso. Jesus usa na Bíblia a seguinte frase: Filho de Deus. Filho do homem, melhor dizendo. Porque Mateus não podia usar a palavra Deus porque era blasfemar diante da comunidade judaica. Mateus escreveu o Evangelho dele para os judeus. Filho do homem. Filho do homem, segundo os nossos irmãos, os nossos outros amigos que estudam, é filho de Deus. E concebe, inclusive, como uma coisa só. Só que quando você vai na tradução, quando você vai buscar no hebraico, está escrito lá, Ben Adão. Ben é filho. O que é Adão, gente? O que soa para vocês Adão? Adão. Adão. Está escrito, está dizendo. Ben Adão. Qual a tradução senão filho Adão? O que ele está dizendo para a gente? E vejam o quanto isso é consolador. Eu sou filho da raça humana. Eu passei por tudo que vocês passaram para chegar até mim. Eu não vim pronto. Eu não fugi à regra, porque a lei de Deus é imutável. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós, inclusive ele. Só que ele tem mais de 5 bilhões de anos. É um pouquinho diferente, um pouquinho mais velho que a gente. Mas o que ele está dizendo para a gente e o quanto isso é consolador? Eu passei e vocês vão chegar lá. É por isso a gente começa a entender quando ele fala, vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Começa a encaixar a doutrina, o estudo. Por isso o estudo é libertador. A gente precisa buscar, a gente precisa estudar. Porque muita coisa está oculta. Bem Adão. Isso tira ele daquele pedestal inalcançável que até então nós os colocávamos e coloca eles como um ser como nós, como filho da nossa criação, filho de Deus, um irmão nosso, e por isso ele vai dizer ao nosso Pai, atestando a nossa filiação, de irmãos todos que nós somos. Versões diferentes de um mesmo todo. Porque Deus é tudo o que é. Deus é tudo o que é. Por isso ele dizia, Deus está próximo. Por que ele está próximo? E até hoje ele está falando, mas já passou 2000 anos, ele não chega, rapaz, ele está próximo de onde? E a gente fica nessa angústia, né? Está próximo porque está dentro da gente.
Porque nós somos parte de tudo que é. Tudo parte do mesmo princípio. Ele é o alfa e o ômega. É a letra primeira do alfabeto grego e a última letra. É como se nós partíssemos de uma situação e fôssemos voltar a ela mesma. Como Paulo, por exemplo, na questão 1009, eu gosto muito dessa questão, uma das questões que mais respostas tem dos Espíritos, e Paulo de Tarso se refere a essa questão 1009, dizendo o seguinte: o grande sol Deus, o fim de toda a humanidade é orbitarmos em volta desse grande sol. Uns mais próximos, como Jesus, outros um pouco mais distantes, Chico Xavier, Madre Teresa, nós um pouquinho mais atrás. Mas o objetivo, o fim nosso, é orbitar em volta desse grande sol. E toda vez que a gente se desvia dessa órbita, o que acontece? Vem o sofrimento. Vem exatamente aquilo que vai te recolocar nessa órbita de volta. Porque se esse é o fim, se essa é a lei, a gente não pode fugir. Não tem como sair. Toda vez que a gente se desvia, vem a grande mãe do ensinamento. Quem é? São as angústias, as agruras, o sofrimento. Para nos recolocar em órbita a nossa natureza. Porque são naturais as leis. Leis são naturais. Como eu dizia, o natural, gente, é ser bom. A capa da maldade, aquilo que ainda nos impede como atitudes que a gente às vezes nem gostaria de cometer, como diria Paulo, continuo fazendo o mal que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, continuo a fazer. Isso são capas que serão despidas, serão retiradas, temporárias, porque a natureza é da bondade, é do bem. E disso a gente não pode fugir, porque toda escuridão é incapaz de barrar a luz. É incapaz de barrar a luz. Essa luz que veio trazer esperança, veio trazer o amor. E que nós precisamos sair daqui imbuídos desse nosso compromisso com Jesus. Discípulos que já somos, e futuramente, quem sabe, apóstolos. Difundir a palavra do Cristo, levar esperança onde as pessoas estão cabisbaixas, nesse período, nesse momento de tanta desesperança, onde as pessoas só falam sobre desgraça, as pessoas não têm perspectiva de alcançar nada. É dentro de casa, é no trabalho, é nas ruas, e a Emmanuel vai falar isso. Exatamente, a Emmanuel nos traz por adorarmos Cristo nas igrejas, nas sinagogas, nos centros, e menoscabá-lo nas ruas, nas praças, dentro de casa, é que o homem vem naufragando durante tanto tempo nas suas encarnações. O que ele está dizendo para a gente? As aparências. A gente está dentro das instituições religiosas e ali a gente, cumpri meu papel, fui lá no centro, vi a palestra, o cara falando pra caramba lá, mas tomei meu passe, aí chego em casa e chuto o gato. Estar com Cristo é estar com Cristo integralmente, em todo momento da vida, em cada passo que a gente dá, e principalmente dentro de casa, que é o esteio da família, é ali que estão as relações mais próximas, e por isso mesmo ali estão as relações de reparo, de perdão, de tolerância. Porque Jesus consola dessa maneira. Você quer a paz? Ele vai te dar a guerra. A espada do bom combate, como diria Paulo. Porque não há como nós alcançarmos as nossas virtudes sem o bom combate, sem os sacrifícios. E aí vamos dizer que o espírita, ele faz apologia ao sofrimento. Vocês enaltecem o sofrimento, é bom sofrer. Então, na verdade, não é nada disso. Porque Jesus, em João, fala, vós tereis aflições. Ele não está falando se vocês tiverem, talvez vocês tenham, vós tereis aflição.
Mas tenham calma, eu venci o mundo. Eu não venci no mundo. É diferente. Nós não temos o nível, o estágio ainda, e aí a gente volta para a questão da humildade, para achar que vamos passar por aqui é passeio, que a vida vai ser um mar de rosas. E não está sendo para ninguém. Ninguém nesse momento. Todos nós estamos passando por aguilhões, agruras, e como diria Mano, melhor chorar pelos aguilhões do que sorrir pelos narcóticos da queda. Melhor que eu seja a vítima do que o verdugo, porque se eu estou num mundo onde o mal ainda prevalece, melhor que eu seja o vitimado, aquele que é ofendido, do que aquele que ofende, do que ser o algoz, aquele que destrói, aquele que tem na possibilidade de destruir e reparar, e escolhe destruir. Eu posso plantar uma árvore, eu posso chegar lá e pisar nela e arrebentar ela. É o livre-arbítrio. Posso falar uma coisa? Claro. Você falando isso aí, eu passo por essa parte de muito esforço, sacrifício, todos os dias. E eu sempre isso, eu me vejo assim, que não há sacrifício, não há dificuldade para a gente chegar na vitória, tem que ter sacrifício e dificuldade sempre. Não há outro caminho para não ser isso. Passa por isso. Bacana, é o Wallace, né? É bacana, porque você tá exatamente ilustrando, por exemplo, a segunda bem-aventurança, felizes os que choram. E as pessoas não entendem. Mas como assim? Como não entenderam na época? Você imagina, felizes os que choram? Como assim? Não é os que choram, mas os que entendem o porquê que eles estão passando por aquilo. É isso que a doutrina vem nos trazer. É um entendimento, um propósito para aquilo que nós estamos vivendo. Por isso a doutrina é consoladora. Nós não estamos passando pelos nossos percalços à toa. Não há o acaso. Tudo que está acontecendo com a gente agora, seja o sofrimento que for, e a gente sabe que não são poucos, é difícil para todo mundo, está pesado. Até porque a gente não pensa em vocês que a guerra que está acontecendo lá não influencia a gente aqui. Não falo em termos econômicos nem sociais, não. Eu falo em termos de psicosfera, que nós já sabemos que isso acontece. A psicosfera do mundo está pesada. Pesada para todos nós. Porque é a hora da aferição. Chegou a hora, não dá mais para empurrar com a barriga. Aqueles espíritos que não se enquadrarem já não vão voltar mais, já não vão voltar. A dramaturgia do corpo já não permite. O nível vibracional, e isso a física quântica é curioso, né? Porque agora apareceu a física quântica. Aí você pega a física quântica e você estuda o espiritismo e está tudo lá. Isso já vem sendo dito há muito tempo, de uma maneira diferente. As nossas relações, as nossas afinidades, aquilo que eu penso eu atraio, não é isso? Isso já é dito há quantos séculos, gente? E a física quântica agora está discutindo. Mas é que bom, porque veio corroborar, só corrobora com tudo que já está aí na doutrina espírita. Tudo. Pensei e atraí. Pensamento é matéria, pensamento é vida. Que tipo de programa eu estou assistindo, que tipo de vida eu estou levando? Ao que de fato eu estou me vinculando? Quais são as minhas amarras? O que eu elegi como Deus? Porque onde está o meu tesouro está o meu coração. É beleza física, é juventude, é o carro, é o poder, é o status, é o poder aquisitivo. Vamos criando amarras, laços, presos aos valores diferentes, que são diferentes daqueles que Jesus nos propõe. De cultivar os tesouros do céu, onde as traças e os ladrões, onde as traças não podem correr, os ladrões não podem levar, não podem roubar. Esses são os nossos tesouros. Quando nós vinculamos os nossos tesouros, criamos esses laços de amarra, a própria vida vai criando, ela vai por ela mesma rompendo cada um deles. A juventude vai indo embora, a beleza perene, o carro, o status, tudo vai ficar aí. E o que a gente recebe hoje nas mesas mediúnicas?
o que mais recebe hoje são espíritos que não conseguem se desvencilhar, porque estão apegados ao carro, estão apegados à casa que comprou, ao status, ao poder material. Entram num sofrimento atroz. Atroz. E a gente tem acesso a isso. A gente está vendo isso acontecer. Isso não é subjetivo, não é brincadeira. Isso acontece. Que sirva de alerta para nós. É o meu marido, a minha mulher, meu filho. Crianças ainda somos egocêntricos, achando que o mundo todo gira em torno do nosso amigo. E a gente tem dificuldade de se desprender disso. Fala por mim. De enxergar a vida, nem enxergar o que o Cristo nos propõe ao tempo todo, a um mundo que não é daqui, porque ele fala que os discípulos dele não pertencem a esse mundo, e assim foi Paulo, depois de 30 anos caminhando no deserto, sequioso que estava, com milhões de títulos, e não encontrava aquela paz, e começou a olhar aqueles cristãos todos, porque não há um estudioso, gente, um teólogo, seja de qualquer parte do mundo, de qualquer religião, que não se impressione com os testemunhos e com a forma com que os cristãos se entregavam naquela época ao louvor de Ave Cristo. Porque enquanto os romanos gritavam Ave César, eles gritavam Ave Cristo. E se dirigiam às fogueiras, as arenas daquelas feras eram devoradas vivas ao louvor de Jesus, aos cânticos, com a alegria de estar ali, podendo botar aquele testemunho. Será que um dia chegaremos lá? É uma Joana de Cuse, queimada viva junto ao filho, e aquele guarda romano vira para ela: mulher, o seu mestre Galileu só te ensinou a morrer como uma covarde? O filho dela implorando para que ela abjurasse Jesus, e ela se recusou até o último minuto, e ela responde, aquele guarda, aquele algoz: não, meu irmão, ele me ensinou a te amar também. E se dirige em cânticos de luz, e vai no livro Boa Nova, outra obra magna do irmão X, vai nos dizer que Jesus, antes dela ser queimada, toca o ombro dela e fala: você vem comigo. E muitos deles eram retirados do corpo antes de serem queimados, ou antes de serem devorados pelas feras. Que força é essa que movia cada um deles? De onde vinha esse ímpeto? Impressiona a todos nós. O que fazia um Chico dedicar a vida inteira dele integralmente, passar por tudo que ele passou, em ganhar um cristão? Que força é essa que movia cada um deles? Já passei, né? Você falou até meia-noite, eu devia ser. Gente, eu vou agradecer. Obrigado, perdão, mais uma vez. Desculpe ter extrapolado a hora. Que nós sejamos páginas vivas do Evangelho, desse Evangelho de luz, iluminado, levando a esperança e o amor para onde quer que nós caminhemos. Sobretudo, levando a paz inerente àqueles cristãos da época, que impressionou a Paulo e tantos outros que conviveram com eles, assim como Gamaliel, assim como o próprio Estevão, aquele orador, e tantos outros anônimos que caminham nas sendas do trabalho do Cristo, espargindo esse voto e esse vento de esperança. Obrigado, gente. Obrigado de novo, tá? Eu que agradeço. O tempo passou, mas eu tenho certeza que ninguém percebeu o tempo passado. Porque foi tão bom, mas foi tão bom que ninguém se preocupou com o relógio. Quando isso acontece, é porque o negócio foi bom mesmo. E obrigado por ter vindo lá, sair do Rio, para vir aqui dar essa aula para a gente. Muito obrigado mesmo. Tá? Antes da gente encerrar aqui, vou chamar ela para fazer um recadinho. Boa noite, gente. Eu estou vindo aqui para fazer um convite para uma festa junina que nós vamos participar, que a nossa casa vai participar juntamente com várias casas do movimento
movimento espírita daqui de Petrópolis, em São José do Rio Preto, que é o forma o terceiro seu. Essa festa junina vai ser no dia 14 de junho, lá na UMEP, e eu tenho ingressos aqui para vender. A gente já, desde o ano passado, a gente já participa. Custa R$20 cada um, com direito a 3 itens, né, que tem lá na festa. E então, quem puder comprar, mesmo que eu não possa sair, mas quiser dar de presente para alguém, o ingresso, a pessoa pode ir, né, e desfrutar dos itens aqui. Ou então, nós também estamos angariando produtos, né, para fazer uma canjica. Nós já temos o milho da canjica, mas a gente precisa de coco, de leite condensado e também um cachorro quente. Nós vamos fazer parte de uma canjica e parte de um cachorro quente que vamos juntar lá com outra casa. Então, já temos também a salsicha, mas precisamos do molho. Então, quem puder contribuir, a gente vai estar arrecadando e vendendo ingresso por esses dias, tá? Obrigada. Dando continuidade então à nossa reunião, agora nós teremos o passe, tá? Antes, vamos fazer então a nossa oração de encerramento. Convido todos a levarem seus pensamentos ao alto. Pai Celestial, espiritualidade superior aqui presente, Cristo Jesus, Maria Santíssima, abençoada seja essa casa, abençoados sejam os aqui presentes, que nós possamos aproveitar essas vibrações harmônicas, esses ensinamentos que foram passados aqui, tão belos e tão profundos, que eles toquem no íntimo do nosso ser. Que nós possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, e que nós possamos ser focos, pequenos focos de luz do Evangelho do Cristo. Que nós possamos auxiliá-lo, através do nosso exemplo, a transformar esse mundo. Eu peço também por todos os incompreendidos, todos os desvalidos, todos aqueles que ainda estão na sua infância espiritual e não conseguem compreender essas verdades. A hora deles chegará. Nos ajude, Pai, para que o máximo possível de almas embarque conosco nessa jornada rumo ao mundo de regeneração. Abençoado seja essa noite maravilhosa. Abençoado seja essa casa. Abençoado seja o nosso irmão que veio aqui nos prestigiar hoje. Que assim seja, graças a Deus.